Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós queremos aqui engrandecer ao Senhor por esta oportunidade de, nesta quarta-feira, 2 de novembro de 2022, podermos nos reunir com os irmãos aqui através da internet, especialmente através da nossa live, né? A aula de número 132. Lembrando que hoje nós vamos estar iniciando uma nova série de perguntas e respostas. Agora serão as práticas eclesiásticas, usos e costumes. Não é? Então eu quero aqui convidar os irmãos para uma leitura, porque eu quero deixar uma palavra. Filipenses capítulo de número 4, verso de número 10, eu vou ler de 10 a 13 e diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Palavra do apóstolo Paulo, enquanto preso no Senhor, escrevendo para os crentes que se reuniam na igreja de Filipos. E ele dá uma palavra muito importante. Quem sabe os irmãos depois pudessem tomar pela leitura o capítulo 4 todo, para entender o contexto, não é? E ele está aqui escrevendo para os crentes da igreja de Filipos, dando a eles uma palavra de encorajamento. Ele garante, não é? Ele nos deixa o registro do texto que certamente todos conhecem, que é o texto de Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porém, eu gosto de sempre de destacar e de lembrar, não é, que enquanto ele escreveu essas palavras, não é, para os crentes de Filipos, ele era preso por causa da pregação do evangelho, mas nem por isso se desanimou, nem por isso se mostrou abatido. Antes, a todos quantos pôde dirigir as suas epístolas enquanto preso, ele sempre deu a eles palavras de instrução e palavras de encorajamento. Nesta também nós fazemos e ampliamos, não é, essa leitura para o versículo de número 19, quando ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ele nos deixa então uma palavra certa de que o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos abençoa, é aquele que tem nós, nos fará abençoados em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Tenho essa certeza, tenho essa convicção, e o Senhor é conosco. Pastor Ciro, a paz do Senhor. Tudo bem? Quanta bênção, quanta ação. Paz do Senhor, pastor Alex. Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Tá chegando bem aí, meu som? Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo. Tá ouvindo? Então tá bom. Também estou ouvindo, irmão, então, perfeitamente. Nós vamos conseguir fazer o trabalho de forma que seja bem comunicado aos irmãos. Pois bem, eu havia iniciado dizendo que hoje nós iniciaremos então uma nova série de perguntas e respostas, dessa feita práticas eclesiásticas, usos e costumes. É o tema que nós estaremos abordando. Nós temos aproximadamente umas 50 a 60 perguntas, né, nesse temário, e vamos desenvolver daqui para frente. Eu verifiquei pela nossa listagem que tem perguntas que se repetem ao longo, né, da série aqui. Tem perguntas que se repetem, mas a gente vai ajeitar isso para que essas fiquem todas juntas. Pois bem, meu pastor, eu penso que nós já podemos ouvir uma palavra sua de saudação e iniciarmos aqui com o nosso temário. Para mim é um prazer participar de mais uma live número 132. É um prazer aí, iniciando uma nova série, né? E de minha parte é uma honra, um prazer, e vamos adiante. Vou deixar fixado aqui no comentário o tema, não é, dessa aula 132. Muito bem, a Monique Guimarães, ela fez a pergunta se é certo a mulher ser pastora.
Essa é a primeira questão que nós temos aqui no nosso temário para hoje. Essa, na verdade, é uma pergunta que ela é constante, não é? O pessoal sempre manda essas perguntas para que a gente possa estar aqui respondendo. É verdade, é uma pergunta recorrente e a gente já respondeu algumas vezes, né? E então é importante só esclarecer que a gente sempre responde do nosso ponto de vista, né? Que nós somos da Igreja Assembleia de Deus, né? Que como ministros, né? Nós somos ligados à CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, temos um posicionamento oficial. Claro que hoje em dia nós temos muitas denominações que já têm pastoras, né? E as pessoas ficam questionando e tal, olha, por que tal igreja tem, a nossa não tem? Mas o nosso entendimento bíblico é de que, pelo princípio da prioridade que Deus estabeleceu, o ministério, especialmente aqueles 5 dons ministeriais que estão lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, foram destinados para os homens. Isso aí não é uma questão de machismo, né? Porque muita gente se apega àquela parte que diz que Deus não faz acepção, mas Deus não faz acepção com respeito à salvação, né? Realmente não há acepção. Agora, com respeito aos papéis que Deus estabeleceu, não somente na família o homem é a cabeça da mulher, né? Por quê? A palavra de Deus explica que Deus formou primeiro o homem do que a mulher. Então, foi uma escolha do próprio Deus, né? Então, nós não temos como questionar a Deus. É o princípio da prioridade. Deus priorizou o homem na família. Não quer dizer que a mulher seja inferior. A mulher exerce um papel diferente na família. A mulher, por exemplo, é mãe, né? Um exemplo, o homem, Deus deu à mulher o privilégio de ser mãe, como deu ao homem o privilégio de ser a cabeça do lar. Isso também, no que tange ao corpo de Cristo, Deus estabeleceu pastores, e a Bíblia não fala de pastoras, né? A única pastora na Bíblia, que é Raquel, literalmente, é pastora de ovelhas. Com respeito ao ministério, nós entendemos que Deus não outorgou às mulheres esta tarefa. E claro que há algumas excepcionalidades, mesmo na nossa igreja, algumas exceções à regra, mas a exceção não anula a regra, né? A exceção confirma a regra. Existem exceções, mas na verdade, em regra geral, nós não temos pastoras. E, então, essa é a nossa posição, que nós já explicamos em outras ocasiões, dando vários exemplos e pormenores bíblicos, e que eu acredito que não é necessário repetir tudo que nós já falamos, mas o nosso posicionamento ministerial é este, né, de que nós não temos, não sei se o pastor Hermes quer acrescentar alguma coisa, mas nós não temos esse posicionamento, né, com respeito no sentido de termos, né, mulheres como pastoras na nossa igreja, Assembleia de Deus, ligada, no caso dos ministros, ligados à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Nada a acrescentar, talvez para ajudar a questão de algumas mulheres estarem realizando algum trabalho. Alguns ministérios autorizam como missionárias, né, para estarem à frente de trabalho. Aqui no Paraná mesmo, eu conheço um pastor que é presidente de campo, que ele tem mulher que dirige igrejas, dirige congregação lá no campo de trabalho dele, mas eu tenho conhecimento, é um caso específico desse pastor com o ministério da igreja local, mas via de regra nós não temos, ainda que conhecemos, né, igrejas pelo país e tem pastoras, inclusive algumas convenções que admitem, né, pastoras, mulheres como pastoras de igrejas. Nós mesmos, através do CETADEV, nós atendemos várias igrejas
que a presidência da igreja, do ministério, é efetivamente uma irmã que está à frente da igreja, em frente do trabalho. E aí eu penso que também é válido destacar que nós temos mulheres que fazem um trabalho em relação ao trato com a igreja muito bem feito, né? Então, questão apenas para ajudar, colaborar nessa questão que foi levantada pela nossa irmã Monique, mas que temos outras irmãs que sempre fazem esse questionamento, né, nesse sentido, e a Assembleia de Deus, de fato, não admite nos seus quadros de ministro mulher como pastora. O André e a Mariana, o perfil é André e Mariana, né? Ele faz uma pergunta aqui interessante, eu já verifiquei aqui na nossa relação, que nós temos um outro irmão, Evangelismo Chamados para Fora. Ele também faz a pergunta no mesmo sentido. O que dizer de igrejas que permitem tatuagem? Eu vi que tem uma outra, mas o irmão quer que eu já responda as duas ou vai deixar para depois? Vai entrar para a próxima, possivelmente. Ele disse assim, quem já vem para o Evangelho com tatuagem? Quem já vem para o Evangelho com tatuagem? É uma pergunta que está bem após aí. Evangelismo Chamados para Fora, fez essa pergunta, né? Não. Tudo bem, então a gente deixa mais para frente. O que dizer das igrejas que permitem tatuagem, né? Então, o irmão já me ajudou aí com o seu comentário da resposta anterior. O irmão já me ajudou com essa resposta, porque, veja bem, nós temos muitas denominações, dentro da Assembleia de Deus nós também temos várias convenções, vários ministérios. A Assembleia de Deus mesmo é uma igreja que se dividiu e se subdividiu, né? Então, nem todas as Assembleias de Deus têm o mesmo perfil. A gente sempre destaca aqui o caso do perfil tríplice, né? O perfil teológico, eclesiástico e consuetudinário, ou seja, um perfil que envolve a parte doutrinária, bíblica, teológica, né? A parte eclesiástica, ou a parte da organização eclesiástica, do modelo de liderança, e também a parte de usos e costumes, que também varia de igreja para igreja, de denominação para denominação, e no nosso caso tem uma variação até dentro da própria Assembleia de Deus, dependendo da região, dependendo do ministério, porque a Assembleia de Deus é uma igreja muito grande, e ela, no que tange a parte doutrinária, ela, de maneira geral, ela é uniforme. Mas no que tange a parte consuetudinária, a parte de usos e costumes, tem uma variação. Isso falando da Assembleia de Deus. Imagina quando se trata de outras igrejas. Quando se fala de pentecostalismo, por exemplo, as pessoas às vezes põem tudo no mesmo bojo. Mas a gente pode identificar pelo menos 3 movimentos na história que resultaram em 3 movimentos hoje, dentro do Brasil, por exemplo. Nós temos o pentecostalismo propriamente dito, que surge lá entre 1910 e 1950. As igrejas que surgiram nesse período, a Congregação Cristã no Brasil, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista Pentecostal Sueca, que surgiu também na cidade de Guarani, Guarani das Missões, se não me falha a memória, no Rio Grande do Sul. É uma igreja que não cresceu muito, mas também faz parte desse primeiro movimento aí, né? Primeira onda, como o Paul Freston chamou em 1993, quando ele fez essa classificação por meio de ondas, né? Então, entre 1910 e 1950 surgiu o pentecostalismo. Depois, a partir de 1950, já veio o chamado deuteropentecostalismo, que é uma segunda onda, que aí vem aquelas igrejas quadrangular, depois vem outras, a Igreja Unida e assim por diante, a própria Deus é Amor, que surge também a partir desse movimento deuteropentecostal, uma segunda onda. Mas a partir de 1970, né, 1950, surge o movimento deuteropentecostal. A partir de 1970 surge o movimento neopentecostal. E aí que começa uma série de problemas. Porque o movimento deuteropentecostal ainda mantinha muita coisa
do pentecostalismo clássico. O neopentecostalismo aí já começou a adotar uma série de modismos, uma série de práticas, igrejas que não têm mais nenhuma identidade com aquele movimento pentecostal original, e a partir daí começam a surgir igrejas que têm todo tipo, igrejas que têm o púlpito é uma prancha de surf, igrejas voltadas aí para agradar o público, voltada para o utilitarismo, para o hedonismo, igrejas que muitas vezes não têm mais, com todo respeito, sem generalizar, mas não tem mais aquele compromisso com a Bíblia. A Bíblia deixa de ser a fonte principal de autoridade, e surge também a igreja emergente, né, para valorizar o homem pós-moderno, o que o homem pós-moderno mais deseja, então o culto a gosto do freguês e assim por diante. E aí começa a surgir, hoje em dia, no mundo, tatuagem é algo normal. Quem não tem tatuagem hoje em dia é anormal. Então, aí surge a necessidade de muitos crentes querer tatuagem. Mas a nossa igreja, Assembleia de Deus, conservadora, ela não tem por prática estimular esse tipo de coisa. Claro, as pessoas que se convertem já vêm com tatuagem, a gente respeita. Se a pessoa não quiser tirar, só que às vezes é num lugar visível, a própria pessoa se sente constrangida, não é tão fácil tirar também. Ninguém vai olhar para essa pessoa com desprezo ou assim, um preconceito, porque sabe que a pessoa veio do mundo. Agora, é estranho para nós quando uma pessoa que já é salva, já é convertida, às vezes foi criada no lar cristão e tudo, querer fazer uma tatuagem. Para a gente não é comum isso, não é algo... A igreja não proíbe, não há proibição nesse sentido. Mas também nós não aconselhamos, né? Nós não aconselhamos. Claro que a pessoa a gente não vai interferir na vida privada da pessoa. Se a pessoa quiser fazer uma tatuagem, ela vai fazer e pronto. A gente vai fazer o quê? A gente não está na igreja para cercear a liberdade de ninguém. Agora, nós como pastores, nós orientamos, temos os nossos cultos de doutrinas, temos os nossos cursos de doutrinas em que a gente, doutrina, propriamente dita, é a exposição da palavra, né? Mas a gente aproveita para falar alguma coisa sobre os bons costumes, porque a exposição da doutrina gera bons costumes. E quando a Bíblia fala da nossa roupa, a nossa apresentação pessoal, e a própria palavra de Deus mostra que nós somos o ornamento da doutrina do Senhor, então não convém termos assim uma apresentação muito excêntrica, assim, uma coisa esdrúxula e tal, aquela coisa cheia de piercing e tudo, e tatuagem, como a gente vê no mundo aí. Esse tipo de coisa não combina com a nossa conduta. Não que isso signifique que a pessoa é menos ou mais crente que outra, mas esse tipo de exibicionismo acaba, às vezes, exteriorizando o que a pessoa, às vezes, sente, o que ela tem dentro de si. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas é um tipo de coisa que, embora seja secundário, tem a ver com a parte consuetudinária, a parte de uso e costumes, acaba, de certa maneira, tendo algum reflexo, né, na pregação do Evangelho, no nosso meio, porque, como eu disse, a parte de uso e costumes, da nossa apresentação, também tem a ver com o ornamento da doutrina. É aquilo que chama atenção. Se você chama mais atenção para si do que a própria palavra que você prega, alguma coisa não está muito boa aí, né? Então, é só uma explicação que eu estou fazendo, porque o irmão pergunta o que dizer, né, de igrejas que permitem tatuagem. A gente não tem nada assim dizendo permite, não permite. A gente aconselha. Não é comum no nosso meio. Na Assembleia de Deus, que é uma igreja conservadora, com certeza, né? Pastor, é isso aí. Mas quando chegar naquela outra questão de quem já veio para o Evangelho, a gente volta nesse assunto. E aí nós vamos ampliar esse negócio. Novo casamento após divórcio. Essa é a pergunta do Marciano. Novo casamento após divórcio. Onde está isso na Bíblia? Olha aí.
Então, a questão toda em torno disso aí, que a gente já explicou também várias vezes, e muita gente às vezes acho que não observa, que o divórcio, perante a lei, ele dissolve o casamento. Então, se ele dissolve o casamento, a pessoa, em tese, veja, não estou entrando na Bíblia ainda, em tese, a pessoa está livre. Porque mesmo na Bíblia, se você ler Deuteronômio 24, na lei mosaica, o divórcio dissolvia o casamento. E ali a Bíblia diz que a mulher podia casar de novo. E o homem também. Por quê? Porque o casamento, o divórcio, por definição, ele dissolve o casamento. Então, está implícito que a pessoa divorciada, ela pode casar de novo. A questão não é essa só, porque a gente não está falando apenas da lei dos homens, a gente está falando da lei de Deus, da Bíblia, e o divórcio. Deus não incentiva o divórcio, mas o divórcio, quando acontece, tendo como motivo, um motivo justo, e o motivo justo é o que o Senhor Jesus estabeleceu, lá em Mateus 5, Mateus 19, e também um outro caso lá de 1 Coríntios 7, tudo isso está previsto na nossa declaração de fé. Quando o divórcio acontece por um motivo justo e não por um motivo qualquer, ele libera a pessoa ofendida, a pessoa que se divorcia por um motivo justo, a casar novamente. Ela está livre, né? Isso aí é que muitas vezes o texto pode não estar muito claro na declaração de fé. A pessoa, às vezes, porque a pessoa talvez quisesse que aparecesse assim, olha, pode divorciar e já está livre. Mas é porque a pessoa não entende que o divórcio em si, se ele foi feito por motivo justo, ele já libera, né? Lembrando que o divórcio libera para um novo casamento. Lembrando que o divórcio é coisa séria. O divórcio não pode ser uma coisa banal. O divórcio no tempo da lei mosaica, conforme Deuteronômio 24, era uma separação formal. Tinha que comparecer perante o juiz, tinha que se emitir uma carta, né? Quando havia o divórcio, de fato, o marido era obrigado a dar uma carta para a mulher, chamada carta de repúdio, ou carta de divórcio, né? Ele repudiava sua mulher oficialmente, com uma carta. E a mulher, de posse dessa carta, ela não ficava desamparada. Ela podia casar de novo. Porque se ele apenas repudiasse a mulher sem lhe dar carta, ela ficava presa a ele. E se ela casasse com outro, ou se tivesse relações íntimas com outro homem, e isso fosse constatado, e não era tão fácil de constatar, porque naquela época não bastava homem e mulher estar juntos. Tinha que constatar no próprio ato adulterando. Hoje em dia, a gente se apressa, né? Se ver uma pessoa assim andando com outra, se for do sexo oposto, já pensa mal e fala, está adulterando. Às vezes não chega tanto, mas pode até estar ali cometendo um tipo de pecado. Mas o adultério propriamente dito só era constatado quando havia de fato a conjunção carnal. Mas nesse caso do adultério, no tempo do Antigo Testamento, não se aplicava o divórcio. Se aplicava o apedrejamento. Quem era apanhado no próprio ato adulterando era morto. Agora, o divórcio ele era previsto para aquele caso lá, que é um caso misterioso, quando o homem via ali algum defeito, alguma coisa feia, né, como diz o texto de Deuteronômio 24, que a Bíblia não define claramente, mas o fato é que, por causa da dureza dos corações, Deus permitia que houvesse essa separação formal. Só que, havendo essa separação formal, isso liberava os cônjuges para um novo casamento. Então, hoje, nós, por analogia, aplicamos a mesma coisa. Quando há um motivo justo, ninguém incentiva divórcio. A tentativa dos pastores, das pessoas que na igreja cuidam desse departamento da família, é sempre procurar fazer com que haja a reconciliação, para que haja perdão. Nós tentamos até as últimas, olha aí. Não, pode continuar. Fica à vontade, pastor Hermes. Pode continuar. Falar desse livro aí. Pode continuar. Que ele trata disso, né? É o novo curso. Então, aí nesse novo curso que o pastor Hermes vai apresentar,
E também no outro que nós já temos, do pastor, o outro do livro do pastor João Antônio, também trata da mesma questão, o livro para o ministério. Ele também tem um capítulo sobre o divórcio, repúdio, explicando muito bem essa diferença aí. Mas o que nós queremos dizer, objetivamente, é que novo casamento após o divórcio está na Bíblia. É que a pessoa precisa entender o que significa divórcio. O divórcio dissolve a união. E se dissolve a união, a pessoa, se o divórcio foi feito por uma razão justa, aquela que Jesus apresentou lá, tal, no caso de porneia, ou seja, se houver 32. Adultério, se houver fornicação, 5,32, Mateus 5,32, e não houver nenhuma possibilidade de reconciliação, porque às vezes também a traição é reiterada, a pessoa é incorrigível nessa parte, e aí o cônjuge ofendido, ele tem todo o direito de, ao separar-se, se quiser casar, pode casar nesse sentido, né? A nossa convenção também tem essa deliberação aí, na nossa declaração de fé tem lá a menção, não está muito claro, mas está lá. Eu sei que está lá porque o autor da redação é o próprio mestre Ezequias Soares, que tem um livro sobre o assunto, Divórcio à Luz da Bíblia, em que ele explicita o que está ali na declaração de fé, deixando claro que o novo casamento se aplica quando o divórcio é realizado por um motivo justo. E a gente tem pelo menos 2 motivos que nós consideramos justos, biblicamente falando. É esse caso que Jesus mencionou, o caso da porneia, quando há infidelidade por parte de um dos cônjuges e não há possibilidade de reconciliação, o divórcio pode ser aplicado, né? E com aval também da igreja, né? Não só porque perante a lei o divórcio é permitido, basta os cônjuges quererem se separar, mas na igreja nós temos apenas essas 2 exceções. No caso que Jesus mencionou em Mateus 5,32, e o caso que Paulo menciona em 1 Coríntios 7, especialmente o versículo 15, que é o caso de abandono. E alguém diz, abandono só por parte de descrente, porque no contexto diz isso. Só que às vezes tem um casal crente em que o marido, ele age pior que o descrente. Ele é pior do que o infiel, porque Paulo falou que aquele que maltrata a sua mulher, ou melhor, a sua família, negou a fé. Se negou a fé, já é descrente, né? Aquele que nega a fé, por definição, é um descrente, é um desviado. Então, negou a fé, é descrente, é pior do que o infiel, né? Então, por analogia, se você comparar as passagens, você vê que isso também se aplica mesmo ao cônjuge crente, por exemplo, que abandonou a esposa. Tem cônjuge crente, homem, por exemplo, que abandona a esposa, que maltrata a esposa, que espanca a esposa. E o espancamento é um tipo de abandono. Aliás, talvez seja o pior tipo de abandono que existe. Então, uma mulher que está sendo espancada pelo marido, né, não tem sentido ela ficar apanhando do marido e ele ainda dizendo para ela, você não pode casar, porque se você casar, você não pode me deixar, se você me deixar e casar com outro, você adultera, e às vezes faz uma pressão psicológica sobre a mulher. Isso é um erro. Isso é um erro porque nenhuma mulher deve aceitar esse tipo de ação por parte de um homem, que às vezes é um monstro dentro de casa, né? Finge-se de crente e age como um ímpio, pior do que um ímpio. E aí, nesse caso também, claro, tem que haver uma conversa, né? A igreja tem que ser procurada por o caso, e até a justiça, existe no caso aí a delegacia da mulher, né? Falando, existe a lei Maria da Penha, tudo isso se aplica. O crente não está à margem da lei. Não é porque é crente a nossa lei é diferente e tal, e não, isso aí não se aplica a nós. Veja, a Bíblia diz que as autoridades, Romanos 13, né, é para os infiéis, é para os que desobedecem. Então o crente, ele tem o dever de obedecer à lei, de andar de acordo com a lei. Se ele não anda de acordo com a lei, ele dá
ele está aí sujeito a sofrer as penalidades, né, da lei. Está no jeito, meu pastor. Essa foi a questão levantada aqui. Mas o irmão aproveita aí o livro, que o livro trata disso. Essa semana aqui passou, mais propriamente na quinta-feira, nós fizemos o lançamento deste curso aqui, o Lar Cristão, deixa eu pôr mais assim, ó, e a Vida Conjugal. Esse é um curso lançado para casais, não é? Como planejar e estruturar os relacionamentos em uma convivência matrimonial e familiar de acordo com o modelo bíblico. Material escrito pelo pastor João Antônio de Souza Filho, que está para completar 52 anos de casado com uma mesma mulher. Né? Olha aí. Eu faço questão de dizer que é com a mesma mulher. Porque hoje, infelizmente, já chega a ser novidade. A gente chega lá. Não, com certeza. A gente chega lá, né? Ainda. Mas eu estava contando até no evento que eu estava aí recentemente, ministrando a palavra, que eu estava falando sobre aquela passagem de Ageu, né? A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Eu me lembrei de uma irmã que, numa certa ocasião, ia casar de novo, né? Eu não me lembro agora se ela tinha ficado... Faz muito tempo isso. Não sei se ela estava viúva ou se tinha separado. E ela falou para mim, pastor Ciro, agora a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Daí eu falei assim, olha, lê direito o que está lá em Ageu, porque não diz a glória dessa segunda casa, a glória dessa última casa. Então eu espero que a irmã não case pela terceira vez. Espero que esse aí seja resolvida essa seja o seu último casamento, né? Aí ela deu risada, né? Mas o bom, nesse caso do pastor Joãozinho, é uma benção, porque eles estão aí juntos há muito tempo, 52 anos. É privilégio para poucos, né? Eu chego lá, né? Nós estamos, esse ano agora, eu com a irmã Eliane, vamos para 27. Eliane. Vamos chegar lá, sem pressa. Olha aqui, o papel do marido... Se Deus quiser, nesse ano a gente chega a 31, né? 31. Então, esse ano é 31. Porque o papel da mulher e do marido no casamento, a criação de filhos e paternidade, a infidelidade matrimonial, lidando com as tentações sexuais, cura para os traumas sexuais, finanças no casamento, escolhendo boas amizades, perdão e serviço, duas qualidades na vida do casal, a nova função social dos avós e a ausência da paternidade. E, por fim, a lição 10, intimidade sexual. Tema bastante relevante. O curso é feito através de núcleo, através de turma, com um mínimo de 6 alunos. Curso para casais, não justifica de alguém fazer ele de forma individual. A ideia é, como pastor, ensinar a respeito dos temas, abordar a respeito dos temas, inclusive já aproveitar o curso para tratar com os casais, com as famílias a respeito dos assuntos que estão abordados aqui. Então, qualquer um dos cursos do CETAD, com um mínimo de 6 alunos, você implanta o curso e depois, se você precisar, se desejar, na bio aqui do CETAD tem os nossos contatos de e-mail, de WhatsApp, para que você possa ir solicitando informações. Também, se quiser, pode colocar no comentário aqui da live, que amanhã mesmo nós já estaremos dando retorno a todos, explicando a respeito deste curso Lar Cristão e a Vida Conjugal. Esse é o mais novo lançamento do CETADB. Anterior a esse, nós lançamos esse aqui, o material do pastor Márcio Clauber Maia, curso para formação de educadores cristãos. Esse aqui é um curso direcionado para formação de professores, não é para estar atuando nos trabalhos da igreja. Depois nós temos esse aqui, ó. Perguntas escatológicas. Conhece esse aqui, pastor Ciro? Olha aí, ó. Esse aí já está meio desatualizado, não, não. Né? Não. A respeito do tema de escatologia, material escrito pelo pastor Ciro Sanches Borde. Depois nós falamos a respeito dos demais aqui. Vamos lá, então, a pergunta do Paulo Wellington. O Paulo Wellington quer saber onde é que está escrito na Bíblia, que nós temos que usar gravata e paletó. Se não está na Bíblia, por que os pastores usam? Então, não está escrito na Bíblia, só que toda igreja
já falamos aqui, nós temos que ter uma compreensão de que toda igreja tem o seu perfil, toda denominação, perfil teológico, eclesiástico, consuetudinário. E claro, se tem costumes, os costumes não estão na Bíblia. Só que não podemos nos esquecer de que a doutrina gera bons costumes. Então, muita coisa que você faz, meu querido irmão, não está na Bíblia. E por que você faz? Eu te pergunto. Né? Por exemplo, não está na Bíblia que você pode usar a internet, mas você usa. Não está na Bíblia que você deve usar uma camiseta. Eu acredito que você usa em algum momento. Não está na Bíblia que você deve dormir vestido. Eu acredito que você durma vestido. Não está na Bíblia que você tenha que tirar roupa para tomar banho, mas você deve fazer isso. Então, desculpa que eu usar esses exemplos, porque terno e gravata não precisa estar na Bíblia para nós usarmos e termos um padrão de vestimenta. Não é só a igreja que tem regras, se você fizer parte do meio jurídico, o meio do direito, você vai comparecer a uma audiência, o juiz tem a sua maneira de se vestir, o advogado, ele não vai se apresentar de qualquer maneira. O jogador de futebol, ele tem o seu tipo de traje quando ele está em atividade. Então, o traje não torna a pessoa mais santa do que a outra, mas é uma questão de tradição, é uma questão de costume. Isso aí deve ser respeitado. Ninguém deve ficar numa igreja questionando esse tipo de coisa. Se você não gosta, você pode procurar outra. Claro que ninguém quer que a pessoa faça isso. É melhor a pessoa entender, procurar compreender que cada igreja tem o seu perfil, né? Cada igreja tem o seu perfil. Então não está na Bíblia que temos que usar gravata e paletó, de fato, porque nem existia no tempo de Paulo, no tempo de Jesus, quando eles andaram na terra, no tempo de Pedro. Não tem porquê. Não é só isso também. A Bíblia, por exemplo, ela não fala nada. Só para expandir um pouco a questão, um assunto que não tem nada a ver, outra abordagem, mas só para citar, Paulo não cita nas obras da carne, por exemplo, o fumo, o tabagismo. Ele fala da bebida, naquela época já tinha bebida forte e tal. Né? Agora, Paulo não fala do tabagismo, do fumo. Aí, se aplicar o mesmo raciocínio, não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, por que eu não posso fumar? Aí você tem que entender, a Bíblia não é só um livro de mandamentos. A Bíblia é um livro de princípios. Né? Então, essa questão da tradição também, do nosso padrão de uso e costumes, a pessoa que desobedece e se rebela contra isso, ela acaba entrando por um caminho errado também, acaba pecando. Por quê? Porque ela, se pertence a uma determinada denominação, ela não tem que se rebelar. Se ela não aceita, ela tem outras opções. Por que ela vai ficar criando inimizade no meio do povo de Deus? As igrejas, cada uma tem o seu costume. Cada uma tem o seu padrão consuetudinário, né? Então, eu só digo isso, é uma tradição. A Assembleia de Deus, no caso dos obreiros, eu não uso terno e gravata o tempo todo, mas quando eu vou à igreja, quando eu vou pregar, é um traje que, aliás, aconteceu uma coisa até engraçada comigo numa certa ocasião, que eu fui convidado para ministrar numa igreja batista, e eu pensei comigo, a igreja batista é diferente da Assembleia de Deus, né? Eu vou com uma roupa mais à vontade. E aí resolvi colocar uma camisa polo, colocar uma calça jeans, vou ficar bem lá no meio dos irmãos. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, todos os obreiros estavam de terno e gravata e ficaram me olhando de cima e embaixo. E disseram, mas meu irmão não é assembleiano? Eu sou assembleiano. E aí eu fiquei numa situação, por incrível que pareça, aquilo acabou prejudicando a minha performance, né? Porque os irmãos lá também não eram muito, assim, eles acabaram porque se tivesse um pouco mais de leveza, de senso de humor, podia até brincar com a minha roupa e tal, mas eles ficaram sérios, assim, olhando para mim. Então eu fiquei numa situação meio
meio constrangedora. A partir daí, eu, para qualquer igreja que eu for convidado, eu vou de terno e gravata. Se eu chegar lá e perceber que terno e gravata não é bem a roupa que eles costumam utilizar, eu dou um jeito, tiro a gravata, entendeu? Vou às vezes com uma camisa assim que é meio a meio, não é tão social, é mais esportiva, assim que eu já, entendeu? Então eu passei a adotar essa prática. Mas hoje em dia é mais fácil, porque nesse tempo aí, na internet não era. Hoje em dia você vê tudo na internet, né? Qualquer igreja que você vai, você coloca lá o perfil da igreja, você encontra, você vê qual é o padrão. Naquela época, faz muito tempo, né? Isso aí, não tinha assim, informação, então eu fiquei meio sem saber e acabei arriscando, né, um tipo de roupa que não era adequada. Então, eu acho que essas questões são secundárias, mas não deixam de ser importantes. Gravata não prega, paletó não prega, né? Alguém vai dizer, mas é muita ingenuidade de alguém pensar também que esse tipo de coisa não é importante. Porque se faz parte da identidade de uma determinada denominação, você tem que valorizar. Então, na Assembleia de Deus é algo tradicional. Não queira você também querer mudar uma coisa tradicional, é um erro. Você querer se rebelar, que absurdo, e vai pregar, eu vou pregar contra isso aí. Não, meu irmão. Essas coisas, se elas mudarem, é uma mudança lenta e gradual. Lenta e gradual. Os tempos mudam e doutrinas não devem mudar. Aliás, não deveriam mudar e não mudam perante Deus, não, porque a doutrina é a palavra de Deus. Agora, o costume, o próprio mestre Antônio Gilberto explica no seu livro, né, o manual lá da Escola Dominical e também em outros livros dele, acho que até na própria Bíblia dele tem uma menção lá, a Bíblia do mestre Antônio Gilberto, que o costume, ele é local, ele é temporário, ele varia com o tempo, né? Então, houve um tempo na nossa igreja, por exemplo, não havia internet, a televisão ainda estava começando, pouca gente tinha televisão, então o rádio era o vilão, por exemplo. Não podia ouvir rádio. E se você quisesse se rebelar contra isso naquele contexto, ia ficar ruim. Porque o rádio era considerado caixa do diabo. Hoje o rádio né, já está superado nesse sentido. O rádio existe ainda, mas principalmente pela internet, né? E nós vimos como a internet é importante nesse tempo de pandemia, que passou, graças a Deus. Mas, então, tudo isso é tradição, gravata, terno, usar tipo de roupa. Agora, uma coisa é importante, mesmo que isso se modifique com o tempo, vamos dizer que com o tempo a Assembleia de Deus libere, não vai precisar mais usar gravata, vamos deixar isso de lado. Algumas igrejas já estão fazendo isso, mas uma coisa que não pode, que aí é doutrina, o traje tem que ser com pudor, tem que ser com modéstia, nada muito chamativo, né? Nada que se volte para o exibicionismo. Então, tudo isso deve ser observado. Pastor Eco. Há um tempo eu atuei ao lado do pastor Ezequiel Takayama na questão da política, quando ele era deputado estadual aqui no Paraná. Isso foi antes dos anos 2000. E para poder entrar no plenário da Assembleia Legislativa aqui do Paraná, só usando gravata. Tinha que estar o paletó necessário, mas gravata tinha que ser. Uma feita eu fui adentrar e aí me barraram, mas que tinha que trazer a gravata. Aí o assessor dele, que era o José de Paula, sempre carregava uma gravatinha no bolso, porque havendo necessidade de alguém entrar sem estar com a gravata, já pendurava a gravata na hora. E então, veja, a Assembleia Legislativa do Estado exige, não é? E como o irmão já bem explicou, é costume na Assembleia de Deus. Eu acredito que isso possa até mudar, mas em umas gerações futuras. Para a geração atual, isso com certeza vai perdurar. Muito bem, o Marcelo Vieira está perguntando a respeito de música lenta, música romântica, música secular. Se é bom para o crente, né? Se pode ouvir esses estilos, gêneros musicais. As pessoas perguntam muito se pode, né? Pode, mas eu acho que a pergunta do crente deveria ser outra, né? É como aquele caso aquele irmão que perguntou, pastor, eu posso beber? Ou pode beber? O pastor falou, pode. Aí o camarada regalou o olho, o pastor falou assim,
A pergunta correta não é essa. Se você é um cristão de verdade, né? A pergunta não é se você pode, a pergunta é se você deve, porque a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, você é maduro, você é adulto, e você, como servo de Deus, deve saber aquilo que agrada a Deus e que não agrada. Você deve saber que a Bíblia não é só um livro de mandamentos, do tipo, pode isso, não pode aquilo, ou deve isso. A Bíblia é um livro de princípios também. Então, a Bíblia também diz que há tempo para todas as coisas. Eu me lembro quando eu estava estudando inglês, fazendo um curso de inglês, né? Hoje em dia a gente tem muitas outras possibilidades de estudar inglês. Você pode estudar inglês em casa, com facilidade. Você pode ouvir pregações em inglês no YouTube. Pode ouvir hinos em inglês. Mas quando você antes só podia estudar na escola, eu me lembro que na escola, como que a gente estudava inglês? A professora colocava, o professor, a professora, nos dava músicas do mundo. Música do Michael Jackson, música do Frank Sinatra, para a gente ouvir a música, aprender com a música, cantar a música, né? E a gente fazia isso, porque a gente está estudando o idioma, então, há tempo para todas as coisas. Você percebia que a determinada música tinha até palavrão no meio, e você fala, meu Deus, aí você aprendia que aquilo era palavrão, né? Tinha algum sentido dúbio na música, mas o que é isso? Você está estudando. Você não está ouvindo música com o objetivo de pecar, né? É um estudo, né? Então, para tudo tem seu tempo. A pessoa... não é vedado a nós também apreciar aquilo que é belo e aquilo que é bom do ponto de vista artístico. Eu me lembro que uma vez eu tive até uma conversa com o mestre Antônio Gilberto sobre isso, e ele comentava: olha, irmão, hoje em dia as pessoas, muitos não sabem separar as coisas. O crente, ele não é vedado ao crente admirar o que é belo, aquilo que é bonito, uma boa música, especialmente uma música clássica, por exemplo. Se você quiser ouvir uma música clássica, apreciar uma música que te leve ao aprendizado. Veja, no caso, eu citei aqui o exemplo de quem está estudando idiomas. Quando eu estudei francês também, eu aprendi muitas músicas românticas também, que através delas eu aprendi, e muitas pessoas ficam escandalizadas com isso, ouvindo música romântica, mas eu ouvia para o meu aprendizado. O professor pedia para ouvir, o professor recomendava e dava a letra da música para a gente treinar o ouvido, né? E depois que eu já estava com o meu ouvido melhor treinado, eu comecei a ouvir louvores também, ouvir pregações, mas eu tinha que primeiro aprender, né? Claro que eu tenho preferência por louvores. Então, para tudo há o seu tempo determinado. Agora, tem crente que se aproveita, às vezes, disso para ouvir qualquer tipo de música, ouvir música que fala contra Deus, contra a obra de Deus, que escarnece da palavra de Deus, né? Música mundana, música picante, imoral. Funk, por exemplo, que é um estilo musical que muita gente defende. Isso aí é uma coisa popular, é uma coisa cultural. Aqui no Rio de Janeiro nem se fala, né? Aqui é o lugar do funk. Mas a gente sabe que o funk, ele surgiu principalmente, o contexto dele tem a ver muito com o pecado, né? Veja que as músicas são todas ligadas a exatamente simulação sexual. Às vezes o próprio ato sexual ocorre nesses bailes. Então não convém um cristão gostar desse tipo de música, e nem um compositor cristão querer fazer hinos com isso, né? Com esse tipo de estilo. Irmãos, mas a música é de Deus, foi o diabo que roubou. Não, isso é um argumento errado. Deus criou a música na sua essência. A música como ciência e arte foi Deus quem criou. Tudo bem, Deus é o criador da música. Só que o diabo é um ser altamente criativo. E os seres humanos também, pecadores, são criativos. Deus não tirou deles a criatividade.
é um talento natural, é a graça comum, como é chamada, né? Então, por isso que tem pessoas talentosas no mundo, no meio da música. Então, Deus, ele é o criador da música, mas ele não é o criador dos estilos musicais. Deus criou, vamos dizer assim, as notas musicais, os espaços, a ciência propriamente dita. Claro, isso aí tem origem em Deus. Tem origem em Deus. Mas, se uma pessoa, um satanista, por exemplo, utiliza da música para compor música e até criar um estilo musical para louvor de Satanás, é claro que a igreja não deve se apropriar disso, né? E dizer que é de Deus. Não, porque se for, tem que ver também a questão da origem. Muitas vezes a gente diz, não, mas e se for uma música boa? Só que quando Paulo expulsou o demônio daquela mulher lá em Filipos, ela estava falando uma coisa verdadeira. Esses homens aí são servos do Deus Altíssimo. Só que Paulo foi lá e expulsou o demônio dela. Por quê? Ela não estava falando uma coisa certa. O problema é a fonte. Entendeu? Não basta dizer a verdade, não basta ser bom. E a fonte? É boa? Então isso aí você já vai juntando tudo, se aplica à música mundana. Né? Você vai ficar ouvindo música de uma pessoa que escarnece contra Deus? Se for um caso excepcional, como esse que eu citei, você está aprendendo o idioma e o professor, a professora dá uma música para você ouvir, tudo bem, é um caso excepcional. Deus não vai te riscar o seu nome do livro da vida por causa disso. Agora, se você, tendo outras possibilidades, eu, por exemplo, eu gosto de estudar idiomas até hoje. Eu sou um eterno estudante de idiomas, né? Aprendo pouco, mas continuo estudando, não paro de estudar. Hoje eu posso ouvir pregações, hoje eu posso ouvir hinos. Por que eu vou ouvir música mundana se eu tenho uma infinidade de hinos para ouvir? Por que eu vou ouvir música mundana se eu posso ouvir um pregador falando no idioma que eu estou estudando? Então, eu acho que é tudo uma questão aí de amadurecimento, né? Claro que para tudo tem o seu tempo. A Bíblia diz que para todo propósito debaixo do céu tem um tempo e um modo, né? Há coisas que o crente poder pode, mas não deve, porque também existem pecados e existem embaraços. Então há coisas que muitas vezes não são assim, aquele pecado, mas são coisas embaraçadoras. Você continua se envolvendo nelas, daqui a pouco você está embaraçado. Aquela música, uma música romântica, por exemplo, e pode despertar algum sentimento, alguma coisa, não sei. Da pessoa amada. Exatamente. Ele vai ouvir uma música romântica. Aquele chororô. Agora, tem pessoas que são extremistas. Às vezes não tem um senso de humor, às vezes você usar um trecho. Hoje em dia, por exemplo, você faz um post no Insta, às vezes você põe um trecho de uma música que tem a ver com o que você está falando. Às vezes você, por exemplo, um aniversário de casamento, né? Você coloca uma foto ali com a sua esposa, aí você põe uma pequena música romântica que você sabe que aquilo não tem nada pesado, é um trechinho ali falando love, amor, alguma coisa assim. Eu acho que as pessoas também têm que entender o contexto, né? E saber que você não vai colocar o hino Ó Quão Cego Andei, Perdido Vaguei, ou Rude Cruz Perigiu, se você está falando de um relacionamento conjugal. Pode ser até que haja um hino, alguma coisa que se encaixe, mas para tudo tem seu tempo. A gente tem que ter equilíbrio, né? Para abordar essas questões. Porque, só finalizando, o cristianismo não é legalista. O cristianismo não é cerimonialista. Então, às vezes, a gente às vezes age de uma maneira assim, querendo exercer sobre a pessoa um tipo de pressão, tal, você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo, você não... Entendeu? E a salvação é pela graça. A pessoa tem que ter consciência, porque nós temos que nos santificar, né? A Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação. Se a pessoa não tem consciência disso, ela dá lugar ao inimigo, né? Mas também não é nosso papel ficar policiando as pessoas, né, e tal, a esse ponto. Olha,
isso aí que você fez. Eu falo isso porque isso acontece comigo, né? Eu sou muito, eu às vezes eu tô assim, num dia assim, bem humorado, e às vezes faço um gracejo, alguma coisa, aí tem pessoas que já vêm com aquela, você fazendo isso, como pode, não sei o quê, e querendo cercear até a nossa própria liberdade. E já tem muita gente querendo cercear a nossa liberdade, né? Se os próprios irmãos quiserem fazer isso, a coisa fica pior ainda, né? A gente vive numa fase aí que estão tirando a liberdade de muita gente, tem pastor perdendo pastor com milhões de seguidores, né? Perdendo aí suas redes sociais, suas mídias sociais. Então, meus irmãos, nós temos que levar essas coisas com mais leveza, né? Não, Desculpa, pastor Edson, eu falei muito aí. Esse é o caminho. Eu só acrescentaria uma questão que eu tenho observado, agora por esses dias eu estava com ele no carro, e aí começou a tocar, né, uma música no carro, que é um hino, na verdade, né? É um hino, mas quando começou a tocar os toques introdutórios da canção, aí eu falei, mas vai fulano de tal música. Ela falou, não, isso aí é a irmã fulana, tal hino. O pessoal está pegando a música... Tem muito plágio, né? Mundana e colocando letra evangélica em cima. Do mundo e colocando letra. Tem que ver se o povo está pegando os direitos, né? Para fazer isso, porque isso aí também tem direitos autorais, né? Aí, desculpa a minha sinceridade. Se for para ouvir uma cópia, eu ouço a original. Porque, por exemplo, eu não vou enganar o irmão, não. Eu gosto de ouvir algumas músicas de aqueles cantores clássicos, né? Frank Sinatra, Nat King Cole, até umas músicas bonitas, né? Unforgettable, aquelas coisas lá, né? Então a gente, até a questão de treinar o ouvido, eu gosto de ouvir, às vezes eu ouço. Agora, você pega a pessoa que está na igreja, pega uma música dessa, coloca uma letra cristã, aí é absurdo, né? Aí está misturando as coisas, né? Tem direitos autorais em cima da canção. Não, mas às vezes o pessoal, eles pegam assim, um trechinho, eu já vi, eles pegam um pedaço de uma coisa, já emenda outra um pouco diferente, e aí só aquele refrão, aquela parte mais importante da música ele pega, né? Eu não sei se... Eu, quando viajo, pastor, não é qualquer música que eu posso ouvir, senão eu durmo. Já tem um problema da velocidade, que a gente não pode ultrapassar. E aí tem umas... Eu tenho uma playlist. É complicado. No celular da Eliane, que é a playlist para quando eu estou viajando, dirigindo, senão eu durmo. É melhor colocar um pregador pentecostal, né, Brian? Muito bem. O pastor Abraão e o presbítero Felipe fazem a mesma pergunta. Fundo musical nas pregações. O que dizer a respeito? Eu não gosto. Inclusive, nós recebemos pregadores aqui, e se eu tenho a oportunidade de estar com ele, sei que ele faz uso, eu já aviso, meu irmão, a igreja aqui de Apucarana não é assim, não é muito legal, o pastor não gosta. Então, se você conseguir fazer a sua pregação ali sem fundo musical, vai lá que vai dar certo. Isso é um modismo, né, que começou principalmente nos Estados Unidos, já faz tempo, né? Aliás, você tem um filme que quando eu assisti, eu ainda era adolescente, era um filme até que muitos criticavam, falavam que era um escárnio do evangelho e tal. Mas depois, mais maduro, eu voltei a assistir aquele filme para pesquisar, porque a gente às vezes eu assisto muita coisa para pesquisar. É um filme que no Brasil ficou com aquele título, Fé Demais Não Cheira Bem, né? Com Steve Martin. Só que eu tive observando que esse filme, que é um filme da década de... acredito que é da década de 90, né? 80? Começo dos anos 90. Esse filme é impressionante, porque ele faz uma abordagem que leva à reflexão, né? Leva à reflexão sobre os pregadores e enganadores, showman, né? Que naquela época já usavam a música para manipular as pessoas. A música associada à neurolinguística, né? A música de fundo como uma muleta.
E veja, eu tenho o seguinte pensamento: a palavra de Deus, a exposição da palavra, ela não precisa de nenhuma muleta. Ah, irmão, filho, mas e o microfone? Então não vou usar o microfone. São coisas diferentes. O microfone, ele amplifica a voz, né? Jesus, no tempo que ele andou na terra, ele não tinha microfone, mas pode ver que ele ficava num lugar alto. Ele ia num barco que se afastava. Certamente ele falava a favor do vento, porque senão aquilo não chegava nas pessoas, né? Então o microfone, ele apenas amplifica a voz. Ele não muda, porque veja bem, a palavra de Deus, ela tem poder em si mesma. Quando eu uso a música também tem poder em si mesma. A música não é neutra. A música em si, independentemente da letra, a música formada por melodia, harmonia e ritmo, a melodia, ela conduz uma mensagem, né? A melodia que é a parte mais importante da música, porque a harmonia é apenas a roupagem, o ritmo é a marcação, mas é na melodia que está a mensagem, né? Se você já conhece a música, a letra está embutida ali. Mas independentemente da letra, aquela música, junto com a melodia, junto com a harmonia, junto com o ritmo, aquilo mexe com você, né? Pode fazer você ficar calmo, pode fazer você ficar agitado, pode mexer com seus sentimentos. Veja que esses pregadores aí que pregam, o Benny Hinn, por exemplo, para citar o nome, que derruba as pessoas. O que ele usa? Ele usa música. Ele coloca aquela música de fundo, aquela coisa já vai sugestionando as pessoas, e depois o caminho fica facilitado. Então, a palavra de Deus não precisa de muleta. Porque, veja bem, se o fundo musical é prejudicial, então já descarta. Agora vamos dizer, não, o fundo musical ele é bom. Ora, será que tem alguma coisa que é melhor do que a própria palavra de Deus? Você precisa de alguma coisa para melhorar a palavra de Deus? Não, a palavra de Deus não pode melhor nenhuma. É a própria palavra, né? Ah, irmão Ciro, mas está na Bíblia, porque Eliseu, quando ele foi profetizar, ele chamou o tangedor, e o tangedor, quando ele tocou seu instrumento, a mão do Senhor veio sobre o profeta Eliseu. Agora, leia com atenção. O camarada ficou fazendo fundo musical para o profeta? Não. Ele fez o papel dele na hora que ele tinha que fazer. Mas vamos para o Novo Testamento. Você já viu Jesus usando fundo musical? No tempo de Jesus já tinha muita música. Se no tempo de Eliseu já tinha, imagina no tempo de Jesus, no primeiro século. Você não vai ver em nenhum momento Jesus cantou o hino, mas não disse que ele pediu para alguém fazer fundo musical enquanto ele pregava. Não. Paulo também, não consta que Paulo, por onde ele andasse, ele levasse um fazedor de fundo para ele. Vamos lá, porque tem que fazer um fundo musical para mim, porque senão, né, a palavra... Não, Paulo pregava a mesma palavra. A Bíblia diz, prega a palavra. O que Paulo mandou Timóteo colocar na pregação foi doutrina e longanimidade, paciência, né? Põe longanimidade, né, com toda longanimidade, com doutrina, porque a pregação tem que ter Bíblia, tem que ter doutrina. Mas hoje em dia se põe de tudo na pregação, menos doutrina. Então tem animação de auditório, pega na mão do sermão, aquela interação, não sei o quê, tem fundo musical. Eu desconfio que esse pessoal que gosta de fundo musical é porque não tem muito conteúdo bíblico. Porque o pregador que tem Bíblia e que ora e que busca Deus, não precisa de fundo musical. Ele prega sem fundo musical mesmo. Né? Mas hoje em dia a coisa está tão difícil, né, que a gente às vezes chega num lugar, e eu vou ser franco, irmão, eu não consigo pregar com fundo musical. Não é que eu sou uma pessoa indelicada, mas se eu chego num lugar, eu acho que as pessoas, na verdade, deveriam respeitar o pregador e perguntar para ele se ele gostaria. Porque quem prega tem que ter o direito de escolher os seus recursos. Por exemplo, se eu quiser fazer uma projeção, sou eu, né? Se eu quiser pregar sem microfone, vai dizer que eu tenho uma voz muito boa e tal, que não precisa de microfone, eu posso escolher isso.
Se eu quiser pregar sem fundo musical, é um direito que me assiste. Porque alguém diz, não, tem que respeitar, se chegar na igreja o pessoal faz... Não, eu não... E se isso prejudica a minha performance, eu não sou obrigado. Então, eu às vezes chego numa igreja que eu percebo que tem, eu converso gentilmente com o pastor, já aconteceu, e só que às vezes nem assim resolve, né? E aí o camarada começa a fazer fundo no meio da pregação, eu sou obrigado a pedir gentilmente, aí em público, né? Fala, olha, meu irmão, eu peço essa gentileza porque eu não consigo. Eu começo a entrar naquele... muda a minha entonação e tal, que tipo de música. Não, eu prefiro sem música. Alguém vai dizer que é questão de gosto pessoal. Hoje em dia as pessoas estão dizendo isso. Eu acho que não. Eu acho que a palavra de Deus não precisa desse tipo de... que eu chamo, é um termo até um tanto quanto forte, né? Mas é um termo que eu uso para dizer exatamente o que eu penso. É como se fosse uma muleta, ou seja, é um recurso para ajudar a ficar de pé, a mensagem ficar de pé. E não precisa, porque se a pregação é de Deus, ela já fica em pé por si mesma. Porque a palavra de Deus é poderosa e ainda tem ação do Espírito Santo. Porque o Espírito age em conexão com a palavra. Se tem palavra que é poderosa, palavra de Deus, você está pregando de fato a palavra, e tem o Espírito Santo agindo em conexão com a palavra, para que eu vou pôr música? Eu estou desconfiando do poder da palavra? Ou será que eu quero manipular o auditório? Porque, infelizmente, a gente vê que os grandes pregadores, na verdade, que eu conheço, os poentes da palavra, não usam fundo musical. Claro, não estou generalizando. Tem uma ou outra pessoa que já acostumou com esse tipo de coisa, mas eu acho que é desnecessário. Maravilha, eu não recomendo. Pastor, tá aí. Eram dois com essa pergunta aqui. E nós vamos encerrar por hoje. Vamos encerrar nossa pauta por hoje e retomaremos na próxima semana com a palavra, meu pastor, para as suas considerações, agradecimentos. Se quiser passar o Pix aí para o pessoal mandar oferta, também pode. Hoje em dia o pessoal tá... Não, só quero agradecer e pedir que os irmãos, as irmãs, continuem em oração, né, pelo nosso Brasil aí. Estamos nessa transição aí, no campo aí do governo, né? Estamos em oração. Hoje foi um dia, e tem sido, né, dias de protestos e, graças a Deus, protestos pacíficos, né? Mas o país aí está em polvorosa aí, com esse resultado das eleições. Nós estamos orando, nós queríamos um outro resultado, não veio, mas exercemos nosso papel como cidadãos que somos, mas nós dependemos sobretudo do Senhor, né? Deus está no controle de tudo e nós vamos continuar em oração aí pelo nosso Brasil. E eu queria aproveitar aqui e parabenizar, né, antecipadamente, nossa querida irmã Eliane, né, que amanhã completa mais um ano de vida. Deus abençoe nossa irmã Eliane, que é a nossa diretora, né, vice-diretora do nosso CETADB. Que Deus abençoe ricamente nossa querida irmã. Maravilha. Eu até tinha conversado com ela de repente não fazermos a live hoje e fazermos amanhã por causa do feriado. Aí ela não falou nada, mas eu logo vi que não ia prestar, não. Falei, não ia prestar, é bom. Uma confusão para mim, não. É melhor, é melhor mas ficar... Olha, pastor, Deus abençoe, transmita a nossa saudação aí, a irmã Júlia, a irmã Luciana, sua esposa, e vamos perseverar em servir ao Senhor. O Senhor está conosco, nada fugiu do seu controle, não é? E a gente vamos sempre sendo santos, né? Você já pensou, e florescendo como Palmeiras. Foi campeão brasileiro hoje? Eu sei lá o que tem isso aí. Eu nem estou sabendo, eu não acompanho esse tipo de coisa. Tá joia, meu filho. Um abraço, pastor Ciro. Deus abençoe os irmãos. Quarta-feira nós retornamos aqui para mais uma live. Aqueles que quiserem, no sábado, às 18 horas, nós transmitimos a aula da Escola Bíblica Dominical pelo canal CETADB no YouTube. Eu e o pastor Adovilson, meu compadre, né? O pai da minha nora.
Deus abençoe os irmãos. Olha Até lá, aí. em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Amém.